Bom, eu vou falar algumas coisas aqui, depois, no fim, eu vou responder perguntas. Mas eu não me incomodo se durante a palestra, no momento que eu estiver passando aqui as coisas, vocês quiserem tirar alguma dúvida naquele momento, tá? Vocês podem perguntar, porque às vezes passa, depois a pessoa esquece, né? Então aqui é uma conversa informal. Eu, como diz o doutor Aprobato, quem faz palestra é palmeirense, e eu sou corintiana, então eu vou fazer aqui uma informação, tá? A gente vai trocar umas ideias. E aí vocês podem, durante a minha fala, vocês podem me interromper para fazer pergunta, eu não me incomodo. Bom, vamos lá. Eu fiz um compilado, mais ou menos, sobre os... Eu fiz um mix, né? De plano de saúde, aumento das mensalidades e no fim eu falo do Estatuto do Idoso. Porque eu escolhi mixar o estatuto porque o idoso é o que mais sofre com os planos de saúde. Então eu achei que é uma forma da gente tentar minimizar, fazer palestra nesse sentido para ver se ajuda. E está dando muito certo. E no fim vocês verão que nós temos súmulas já no TJ de São Paulo. E essas súmulas que foram criadas facilitou muito a nós que militamos nessa área de plano de saúde, porque com as súmulas nós vamos no juiz singular, né, de primeiro grau, e a gente mostra a súmula e tem dado muito certo. Então a juizada está parando com aquela patifaria de ficar julgando contra a lei, contra a ética, vamos dizer, né? Porque o plano de saúde não é muito ético em algumas situações, somente com o idoso. Então, essa súmula vem ajudando muito e eu vou mostrá-las no final e vou explicá-las. Vamos lá. Eu vou traçar um histórico do plano de saúde, bem rápido, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que tudo começou. Aqui no Brasil foi mais ou menos por volta de 1940, né? E isso veio com as empresas do setor público, que eles tentavam prestar saúde para os funcionários públicos. E então eles começaram a fazer com recursos próprios da saúde pública, começou a conceder alguns benefícios para os funcionários públicos, né? Depois, um pouco mais tarde, nos anos 50, começaram algumas empresas estatais a usar também eles contratavam, por exemplo, alguns médicos de várias especialidades e alguns hospitais, e os funcionários dessas empresas podiam utilizar sem pagamento, né, aqueles médicos previamente cadastrados e aqueles hospitais. Então foi a primeira ideia da saúde privada, né, mas que veio do setor público. E na década de 60, foi quando já estavam instaladas aqui no Brasil as empresas privadas, notadamente as montadoras, que foi lá da minha região do ABC, a General Motors, a Volkswagen e tal, que já estavam lá, porque elas vieram tudo na época de 50, 55, o Juscelino, né, que trouxe as montadoras e as fábricas de caminhão, que acabou com as estradas de ferro, mas isso é outra palestra que eu ainda vou montar. E lá nos anos 60, eles começaram a fazer igual eles faziam. Eles cadastravam previamente lá uns médicos, uns hospitais, e os funcionários começaram a utilizar. E aí começou a fazer as tal de uma espécie de cooperativa, né, médica, e para trabalhar para essas empresas particulares. Então foi a primeira ideia de cooperativa. E naquela época era cooperativa de verdade. Naquela época era. Eles se juntavam mesmo, os médicos como cooperados, né, e montavam lá aquelas empresas para prestar serviço para as empresas particulares e também para as públicas, tal. Depois, com o advento da Constituição em 1988, a Constituição trouxe, né, algumas normas de ordem pública, né, para facilitar a vida do trabalhador. E lá no artigo 7º, e esses artigos que eu vou dizendo para os senhores,
são os artigos que a gente usa quando a gente vai fazer algumas petições na área de saúde. A gente usa, são essas coisas que a gente usa para convencer, né, o julgador, tanto de primeiro grau como de segundo e às vezes de terceiro. Então esses artigos seria bom vocês anotarem, porque é para traçar um liame assim, na hora de ter uma ideia, porque às vezes nas minhas palestras, alguns advogados, eles me perguntam: mas doutora, está acontecendo o X e Y, e o que eu faço? Isso pode? Aí eu gosto de dar uma ideia, assim, isso que o teu cliente está passando, se você jogasse esse plano, esse sofrimento do seu cliente para Deus, o que Deus ia achar disso aí? Ele ia achar que isso era justo, ou Deus ia falar: ah, não, peraí, está querendo muito? Aí eles falam: não, lógico que Deus ia achar que era justo. Então pode. Então peça. Então escreva. E para escrever e para pedir, vocês têm que ter alguns fundamentos. E a gente vai buscar onde? No começo, antes de ter a tal das súmulas, agora facilitou. Mas existe muita coisa ainda que não está sumulado, óbvio. Então, vocês vão ter que traçar uma ideia na petição, né? Então, vamos começar lá na raiz. Onde é a raiz? Na Constituição. Então, lá na Constituição, no artigo 7º, está falando: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Aí fala um monte de coisa. E entre o salário mínimo, está lá: educação, saúde, que eu sublinhei. Então, está aí uma raiz. E sobre os outros cidadãos, que não seriam os trabalhadores, aí se engloba o aposentado, a criança, a dona de casa, o desempregado e que tenha um plano de saúde, né? Também está lá, ó. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação. E aqui na saúde, não tem nada a ver com o plano de saúde, eu vou fazer um parênteses. A gente invoca muito esse artigo 6º quando a gente vai pedir remédio e prótese, e aparelho para criancinha, para diabetes, para essas coisas. A gente invoca esse artigo 6º contra a cidade, contra o Estado, contra a União, né? Porque, só para ilustrar, um dia desses, tinha um pedreiro lá, que estava trabalhando no meu escritório, e eu fui lá conversar e tal, e ele falou assim: o fulano não veio, porque ele foi atrás de remédio para o filho. Eu falei: o filho está doente? Ele falou: não, o menino tem diabetes, tem 6 anos e tem diabetes. E ele toma remédio, acabou, e agora não tem no posto, e custa caro, e não sei o que lá. Eu falei: mas uma criança de 6 anos tomando remédio? Ele falou: Eu falei: nossa, que coisa triste. Tem um aparelhinho que coloca na barriga da criancinha e ele injeta, vai na pele, e aquilo ali ele injeta sozinho o remédio, não precisa ficar a mãe preocupada, porque às vezes a criança, quando é um pouquinho maior, vai para a escola, chega na escola, chupa uma bala, come um chocolate que um amigo deu, e nem sempre a mãe está lá para dar o remédio para compensar, né? E esse aparelhinho, ele injeta, e a criança já fica compensada, porque a diabetes em criança é muito perigoso, leva a cegueira, é um monte de coisa. Aí eu falei: nossa, mas por que não põe um aparelho? Não sei, né, doutora, acho que ele não tem dinheiro. Aí eu fui atrás, e o meu filho se compadeceu, fez uma liminar contra o secretário de Estado de São Paulo. Nós botamos o nome do homem lá e botamos um processo para ele dar esse aparelho para esse menino. Esse aparelho custa uns 15 mil reais, por aí. Aí o juiz deu a liminar, nós pedimos justiça gratuita, invoca esse artigo 6º e um monte de outras coisas que vocês vão ver. E aí a gente pediu, aí o juiz deu, e aí o secretário não dava, aí meu filho foi ficando nervoso, conseguiu uma ordem de prisão para o secretário, aí ele foi com a polícia. Não, uma coisa louca, assim, ele surtou com aquilo, ele queria dar o aparelho para aquela criança, não sei, porque ele é jovem, né? Advogado jovem é muito bom, porque tem esse amor, assim, essa coisa bonita de... A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais... Não sei, a gente fica, né, meio desiludido com algumas coisas, e não tem esse ardor, né, esse arrobo da juventude. A juventude é mais bonito. Eu acho muito bonita essa meninada. Aí ele foi lá, aí ele me ligou: mãe, eu estou aqui, eu estou com a polícia, a gente vai prender o homem, ele não está aqui. Eu falei: minha nossa senhora, o que você está fazendo aí? Sai daí. Não, mas a polícia chegou. Eu falei: não, pera, passa a secretária. Aí passaram a secretária do homem, aí com muita conversa, a polícia foi embora, lógico, não ia prender a criatura, imagina, o que ia resolver? Aí no outro dia fizeram lá o papel, arrumaram a máquina
e deram para o menino. Né? O menino usa essa maquininha até hoje. Então, quer dizer, são coisas que a gente faz, e aí não tem plano de saúde, mas é saúde. E a gente usa os mesmos argumentos. Só que aí seria esse aqui o sexto. Continuando. E esses são os outros artigos, que também tratam do tema saúde, né? Isso tudo na Constituição Federal. São todos eles artigos de raiz. E eu sublinhei aí o 196 e o 197, que é o que fala do plano, né? Que é o que mais nos interessa. Tem que fornecer. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. E esses remédios que eles falam que são experimentais, na verdade não são experimentais, né? A gente vive aqui no Brasil, não vamos tapar o sol com a peneira. Tudo que chega para a gente já está lá fora há muito tempo sendo usado e dá certo, né? Então, dificilmente um remédio experimental ele vem para ser testado aqui no Brasil. É difícil. Isso aí é crendice. Às vezes a gente escuta assim, fala, mas eles vêm usar aqui no brasileiro para ver se vai pegar, se dá certo, se vai matar, essas coisas. Não é verdade, não. Tudo que chega aqui já está sendo usado fora daqui há muito tempo. Muitas das vezes a gente usa a literatura científica médica externa. Eu digo para vocês, a Bélgica é ponta. Para qualquer medicamento, procurando no Google, né, que é o pai de todos, lá no Google vocês procurem a literatura médica, põe lá no Google Tradutor, ele acaba traduzindo, ou bem ou mal dá para entender, né? Porque elas são todas em inglês, não é todo mundo que domina a língua, então faz a tradução para a nossa língua e fica bom. E a gente coloca para o juiz explicando que fora do Brasil esse medicamento já é usado, tal, porque os planos de saúde eles são assim ao concurso para falar que é experimental, porque todos esses medicamentos modernos são caros. Então tudo que é caro para eles é experimental, não pode, não sei o que lá. Isso é conversa, viu? Vocês pegam a literatura, prova que fora do Brasil já está sendo usada, porque a internet, graças a Deus, nesse sentido facilita demais. Então vocês vão e colocam. E outra coisa, eu uso muito na minha petição uma frase. Eu falo assim, se a burocracia não consegue alcançar a modernidade, a culpa não é do consumidor. Né? Então, se a burocracia estatal é lenta, né? A ciência médica, principalmente a engenharia médica, é rápida e moderna. E o consumidor não pode ser punido por conta da morosidade da burocracia estatal. Né? E o juiz ele sabe disso e ninguém dorme com um barulho desse. Juiz nenhum vai querer não dar uma liminar numa situação em que a pessoa esteja bem ruim. Né? E outra coisa que eu gosto de falar também, nessas liminares, é muito importante fotografias. Sabe, os meus processos, as pessoas costumam, elas põem clipes, as moças lá no fórum, elas prendem tudo com clipes assim, elas falam, ai doutor, eu prendi porque eu não gosto de ver isso. Sabe, porque assim, a situação que fica a criatura humana quando fica muito tempo num hospital, quando tem um AVC e eles querem largar a pessoa em casa e tira do hospital e quer que a família cuide, não querem pagar o home care, essas coisas. Não, eu ponho a situação da pessoa. Eu fotografo todas aquelas cáries lá, as feridas, a pessoa toda torta, quando está tudo arrebentado, eu ponho todas aquelas fotos assim. Eles olham aquilo e falam, nossa senhora, o juiz já dá logo a liminar. Sabe? Porque tem que fazer isso. Tem que pôr foto. Não tenham medo de pôr foto. Coloque foto mesmo, bastantão. E pede segredo de justiça, porque daí os outros não ficam copiando suas petições. Ah, beleza. Né? Porque quando você coloca uma pessoa numa cama, geralmente numa situação aviltante, né? A pessoa está lá exposta. Vocês têm que pedir segredo de justiça. E eles decretam, viu? Você abre uma preliminar, vem solicitar, requerer segredo de justiça, tendo em vista as fotografias de exposição da pessoa, da intimidade, né? Que estão dentro dos autos.
ele decreta. Às vezes eles esquecem, você volta lá e fala, ó, o juiz deu aqui, ó, põe a tarja aí, porque senão fica todo mundo vendo. Às vezes a pessoa está nua, às vezes a pessoa está na cama, né? É importante pedir. A vida da pessoa não pode ser exposta. Bom, vamos lá. Aí o 196, esse aqui é um que nos interessa. Ele fala, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, aqui é onde a Constituição autoriza os planos de saúde a funcionar, né, por uma derivação do Estado. Por isso que chama saúde suplementar. Por que é suplementar? Porque a saúde originária, ela teria que ser provida pelo Estado, através do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E que agora estão dizendo aí, ontem eu ouvi essa, eu gostei, diz que lá em Brasília o SUS quer dizer, só usa o sírio. O sírio. O sírio libanês. Ele só vem aqui, né? Então só usa o sírio. Né? Então, SUS para eles é isso. Me falaram isso ontem. Entendeu? Não, sírio. Então, veja bem, o SUS, que é o saúde pública, né? Que é essa que o Estado tem que prover daqueles artigos todos que eu já disse, do 6º, do 7º, 196, 197, aqueles outros todos. Aí o que acontece? Esse 197 autorizou, né, o Estado a derivar um dever dele para uma empresa privada que quisesse prestar saúde, mediante remuneração. Então, o plano de saúde, o que ele acontece? Ele recebe uma autorização da União para funcionar e para tratar as pessoas, mediante pagamento. E quem tem que regular esse funcionamento é o Estado. Aí vem a ANS, né, que eu vou falar daqui para frente. Então, através desse artigo, o dever da União poderá ser repassado subsidiariamente à iniciativa privada, onde, através de fiscalização estatal, as empresas da área de prestação de serviço, médicos hospitalares da iniciativa privada passam a ter derivação da obrigação de prover saúde aos seus associados. E nesta linha de raciocínio, o artigo 199, né, determinou: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Aí é piada, né? Vocês vão ver no fim o lucro delas. Aí vem que não pode ter recurso público, e aí também já vem outra briga gigantesca, porque tem um monte de gente que paga plano de saúde, e que no fim das contas o plano não autoriza e a pessoa acaba se tratando no SUS. Se vocês forem ver aqui no Santa Casa Misericórdia aqui de São Paulo, que faz tratamento de ponta, né, de cirurgia cardíaca, que eu acho que é uma das melhores que trata as pessoas ali, muita gente que se trata lá pela Santa Casa, pelo SUS, tem plano de saúde, que de uma forma ou de outra foi negado tratamento. A pessoa, ao invés de procurar um advogado, pedir uma liminar, vai lá na Santa Casa. E aí quem acaba pagando? A gente que paga imposto, né? Então aí é uma forma indireta, de via transversa, né, do Estado dar dinheiro para o plano de saúde, né? Aliás, fiquei sabendo essa semana, ainda não averiguei, mas parece que é verdade. Me disseram que o novo presidente da ANS é o advogado titular da Unimed. Bacana, né? É isso mesmo? Então, que bacana, né? Tô fazendo um trocadilho aqui, é botar cachorro para tomar conta de linguiça, né? Não é? Fala sério. Eu não sei, o nosso país é uma coisa assim, né?
a legalidade com a moralidade, elas não andam juntos, né? Parece que... Então é assim, é tipo, não proíbe, então pode, mas é imoral, né? Não dá para entender. Ai, bom, e não pode também capital estrangeiro na assistência à saúde. Também digo para vocês que isso aqui fazem através de brasileiros. Pega um brasileiro, põe lá e acaba entrando e elevando o lucro e etc. Existe sim, isso aqui é conversa. Bom, aí com a finalidade de regulamentar a operação dos planos de saúde, depois de muitos anos de debate, foi promulgada a Lei 9656/98, que é a lei que regulamenta os planos privados de assistência à saúde. E vou dar uma notícia aqui, agora eu não sei se tem alguém aqui que milita para plano de saúde, e essa lei só é boa para advogado do plano de saúde. Para advogado que milita para o consumidor, eu digo para vocês, não dê nem bola para isso aqui. Não ligue para essa lei. Vocês só usem delas alguns artigos que são exceção à regra dela, que serve para o consumidor. São muito poucos. Eu vou citar, acho que 2 ou 3 aqui que dá para usar. O resto só serve para a operadora de plano de saúde. Então, eles gostam de usar isso aqui. A gente nem dá bola, eu nem comento. Eu só falo que a gente só rebate e pronto, na réplica, né? Então, eu uso muito pouco, porque é uma lei, não é para o consumidor. Bom, ela regulamentou o artigo 199, aquele que eu li para vocês, que autoriza os planos. E essa lei dos planos de saúde, né, esse é o nome dela, que o pessoal fala, ela causa muita dificuldade para os advogados que militam na área. E nós que militamos na área do consumidor, a gente não precisa dela, né? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é muito bom, uma beleza. E tem aqueles artigos lá da Constituição, e tem a Bíblia, e tem São Tomás de Aquino, né? A gente usa muito isso aí, sabe? Preceitos bíblicos, eu uso muito, viu, Helena? Coloco um monte. Porque a Bíblia, eu diria para vocês, olha, eu não sou pastora, eu sou católica e respeito todas as religiões, mas eu acho que a Bíblia é um livro que ela ensina muito a gente a ser ético, né? A ter amor às criaturas de Deus, né? Nós todos, né? Nós somos todos criaturas de Deus, as flores, os pássaros, os cachorros, os gatos, os cavalos, todos, né? Então, a gente que milita nessa área, a Bíblia é muito útil. Várias vezes eu já me deparei em algumas situações na minha vida assim, que eu não tinha, o que eu faço? Pegava lá um pedaço da Bíblia, que graças a Deus eu estudei quando eu era criança, eu morava vizinha do padre. Eu fui criada vizinha de uma igreja, né? E o padre me ensinou muito preceitos bíblicos. Isso me ajuda muito na minha vida de advogado, sabia? Muito bom. E eu uso muita coisa da Bíblia, assim, sabe? E dá muito certo. Vamos lá. Então, antes desta lei, 9656, as empresas privadas de plano de saúde, que já funcionavam no país há décadas, não possuíam regulamentação formal. Assim, o Estado não dispunha de mecanismos práticos para fiscalização e regulamentação das empresas privadas do ramo de saúde complementar ou suplementar. A Lei 9656 entrou em vigor em 3 de junho de 1998 e, entre as benfeitorias trazidas aos usuários, consumidores, a gente pode destacar a obrigatoriedade de oferecimento de plano de referência, e eu vou mostrar para vocês o que é. A proibição da rescisão unilateral do contrato, também vou explicar. E a submissão dos reajustes anuais ao governo federal, que é a ANS. Isso aí, eu diria para vocês que é quase como acreditar no Coelhinho da Páscoa. Papai Noel, né? Porque isso não é verdade, não. Porque do jeito que eu entrei aqui, alguém falou que subiu 14% aí, senhora. Então, se vocês vão ver que pela ANS é 9%. Então, quer dizer, não é verdade, né? Agora, o que é plano de referência? Que eles são obrigados, né, a prestar. O artigo 10, está lá no artigo 10 da Lei 96. Está lá de forma expressa os requisitos básicos do plano de referência, que é nada mais do que os atendimentos que devem ser oferecidos às pessoas quando da aquisição do plano de saúde.
E aí eu vou dizer que esses são os mínimos, não são o máximo, tá? Isso é o mínimo que eles têm que dar. A partir disso, tem os casos específicos, as exceções, as coisas que aí que a gente vai usar a Bíblia, que eu falei para vocês. Né? São coisas que, nomes que a ciência médica inventa um negócio e ninguém sabe o que é, e o plano de saúde não autoriza, e a gente tem que mostrar para o juiz por que a pessoa tem direito àquilo. Né? Cada dia aparece um negócio novo. Então, no artigo 10º, estão lá. É instituído o plano de referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial, médico ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessária internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, não é a AMB, olha isso, Organização Mundial da Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no artigo 12 dessa lei, exceto. Esse exceto eu nem coloquei porque também não interessa. Né? E aí eu vou passar uma ideia agora, para vocês terem na cabeça. O que é saúde? Saúde ela vai desde uma micose na unha até uma queda capilar. Isso é saúde. Porque uma pessoa que está com uma micose na unha, ele não está com a saúde plena. Então cobre tudo. Cobre desde a unha até o cabelo. Se começar a cair o cabelo, por exemplo, sei lá, não sabe o que é, tem que tratar. Eu não estou falando da calvície, porque isso é genética, é outra coisa. Né? Mas estou falando uma queda de cabelo numa pessoa de forma precoce, aí pode até ser uma calvície. Um jovem começou a ter queda de cabelo, aí precisa fazer um tratamento. Aí precisa pôr um remédio lá que o médico que é credenciado do plano de saúde diz que tem que passar aquele remédio lá. Né? E precisa, o remédio é importado, não tem no Brasil. Vai para cima. Eles vão ter que pagar aquilo ali. E nessa linha de raciocínio, eu me recordo que quando inventaram isso também acho que foi uma espécie de uma jogada, assim, para não dizer outro nome, dos planos de saúde, porque a quimioterapia é um tratamento que não é muito barato, a pessoa vai lá no hospital, fica lá internado o dia inteiro, toma lá na veia um negócio azul que parece tinta de caneta, que é para ver se a pessoa cura o câncer. Aí eles inventaram aquele princípio lá, o Elontinib, né, que é um remedinho, o princípio é esse, tem vários nomes, que é uma quimioterapia oral. A pessoa, ao invés de tomar injetável, ela bebe um comprimido por dia. E esse comprimido agora está um pouquinho mais barato, mas no início, quando ele começou a chegar no Brasil, ele era importado, era muito caro. Aí o plano de saúde ficou contente, porque ele imaginou que, como era um remédio deglutível, né, que a pessoa tomava, não precisaria pagar, porque era remédio. E aí começaram a não pagar. Né? Falava, não, isso aí não tem nada a ver. Você vai na farmácia e compra. Mas não tinha na farmácia, tinha que importar e etc. Aí a gente começou a entrar com ação. E qual era a ideia? Isso aí vocês também usem para várias coisas. A ideia era assim, no contrato falava que cobria quimioterapia, ponto. Não falava qual. Se não fala qual, indúbio pro mísero. Quem é o mísero? Quem é o hipossuficiente numa relação de consumo? Não é o consumidor? Então, se é o consumidor e fala quimioterapia e não fala qual, são todas, inclusive a oral. E agora já tem até julgados de montão, né? Tem muita coisa e agora você não precisa nem mais entrar com liminar. Eles estão dando já o remédio assim, porque eles tomavam multas violentas, depois eu vou falar da multa também, e eles começaram a aprender e eles agora dão esse remédio. A pessoa vai lá, entra com o pedido, eles autorizam esse remédio e eles dão. Bom, quais são as coberturas? Aí vamos lá, mais ou menos vou explicar rapidinho. Seria a cobertura integral, após 24 horas do início da vigência do contrato, de todas as doenças listadas na classificação estatística e problemas relacionados à saúde, que está lá no CID-10. Esse CID-10, se vocês quiserem saber quais são, é só digitar no Google assim, CID-10, já aparece, todas lá. Assim como todos os exames e tratamentos previstos no rol de procedimentos publicado pela ANS, Agência Nacional,
para os casos de urgência e emergência, com exceção das doenças ou lesões pré-existentes. E aí eu vou dizer, essa cobertura de 24 horas é para urgência, né? Lógico que não é para coisa eletiva. Isso eu estou falando, você acabou de fazer um plano hoje, né? Você fez hoje, aí amanhã você teve uma coisa qualquer. Esse tratamento vai ser coberto. Eu me lembro de um caso de uma moça que fez um plano de saúde hoje, aí ela foi, não sei para onde aí para viajar, chegando lá, deu uma pneumonia na moça, muito grave, muito grave. E ela foi internada lá, aí lá no local que ela estava, era num lugar sem recurso. Essa moça, ela veio de jato para São Paulo, para ser tratada, com um plano de saúde que tinha 24 horas. Veio um jatinho do plano, foi buscá-la, ela foi internada, o juiz mandou pagar tudo. Por quê? Porque a pneumonia ela não tinha um dia antes, foi de um dia depois. E o plano teve que pagar todo o tratamento, internação, o jato e etc. Então você vê como que é a coisa, né? Às vezes fala, não cobre. Cobre sim, tem que buscar um advogado, né? Tem gente que vende a casa para tratar um familiar. Não tem necessidade. E hoje em dia eu diria, como esse negócio do plano de saúde está tão... ele foi tão... Esse grupo que trabalha com isso fez a coisa de uma forma tão ética e bacana que não está difícil, sabe, hoje em dia, conseguir uma liminar de plano de saúde. A pessoa tem que ser muito ruim para não conseguir. Porque se você invocar o básico, assim, esses princípios constitucionais, né, eles dão, sabe? Eles dão. Até porque o juiz de primeiro grau, como é que ele vai negar uma liminar se você está falando que a pessoa vai morrer? Né? É o maior bem que a pessoa tem, a vida, né? O cara vai perder a vida. Então, o juiz não nega, é muito difícil. Porque o pagamento, né, o dano reverso, que a gente fala, né? O reverso da cautelar, da medida liminar, seria o quê? Dinheiro. E dinheiro você tem como buscar. Eu gosto de colocar isso também nas petições. Sabe, a reversão da medida. Isso porque agora tudo é intercepção de tutela, né? Você entra com uma ação só, já entra com base no 273, pedindo a antecipação da tutela e pedindo a liminar. E lá você tem que provar, que você tem que abrir um tópico, né, para dizer que se essa medida que o juiz deu em antecipação de tutela, depois ela for revertida, qual é o dano para o plano de saúde? Seria o pagamento. E o pagamento ele pode buscar através de uma ação de regresso, nos próprios autos, né? Então a gente diz lá que o dano reverso seria o quê? Dinheiro, o pagamento. Só que se não der a liminar, qual é o dano? A morte. Então é uma coisa pesada. Juiz nenhum vai querer dormir com um barulho desse, né? Responde. Então, tem que invocar, né? O negócio é pesado. A gente tem que ir mesmo falando no âmago da questão, no fundo da alma, né? Porque a coisa é mexer com saúde não é brincadeira. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar da proibição da rescisão unilateral do contrato. O plano de saúde, por livre-arbítrio da empresa operadora de plano de saúde, não poderá rescindir o contrato com o consumidor, somente com motivo justificado. Qual é o motivo justificado? Falta de pagamento. Não tem outro. Tem que deixar de pagar. E também não é rescisão assim, não. Você não pagou, eu vou rescindir. Porque existem alguns planos aí, o que ele faz? Quando a pessoa está idosa, porque o idoso, ele começa a usar mais o hospital, é óbvio. É óbvio que a gente vai ficando velho, a gente vai tendo um monte de coisa. Eu mesmo estou tendo um monte de coisa. Eu já virei o cabo da Boa Esperança e começa a dar um monte de coisa. Todo dia eu tenho um negócio, é uma tristeza, né? Eu até nem vou muito no médico porque não dá tempo. Deveria ir mais. Mas então a pessoa idosa, ela vai mais no médico. Aí ela começa a dar prejuízo. E eles têm o descaramento, vamos dizer assim, de algumas petições eles falarem isso. Que a pessoa está dando prejuízo. Eu acho o cúmulo, sabe? Não, ele dá prejuízo. E aí o que eles fazem? Eles não mandam o boleto lá pro ancião pagar. Aí o coitadinho às vezes esquece, não sei o quê, eles aí mandam uma carta, está rescindido. Não pode, viu? Não é assim. Primeiro que tem que ter 2 meses, segundo que ele tem que notificar de forma expressa. A pessoa tem que ser notificada, ele tem que mandar uma carta. E tem que provar que a pessoa recebeu. Ou seja, essa carta tem que ser com AR. Sabe? Então, não é só rescindir, não.
E porque se rescindir, entra nesse artigo, entra nessa proibição aqui, que está lá no 9656, que são um dos poucos artigos que eu disse a vocês que presta para ser usado para o consumidor, né? Que é essa proibição aqui. Outra coisa, quando, por exemplo, a empresa, vou falar de uma firma, uma firma pequena, por exemplo, eu me recordo, uma loja fechou. Lá na loja tinha lá uma loja muito antiga e tinha lá os funcionários que tinham o plano. E dentre eles tinha um aposentado lá, um senhor idoso que continuava pagando pela empresa. A empresa fechou, o plano falou, não, agora acabou, você faz outro, se você quiser, ia ser 3 vezes mais caro. Porque cada vez que você rescinde e começa de novo, triplica, né? Aí me procuraram, e é lógico que não pode. O fato da empresa ter fechado não exclui essa criatura do plano. Eles têm que manter, ele vai pagar o que a empresa pagava, o mesmo preço. E você pede, entra com a liminar para a manutenção do contrato. Entra nisso aqui. Se não está inadimplente, não tem que rescindir. E aí, eu colacionei aqui um julgado, que ele fala, plano de saúde, contrato de seguro de assistência médica hospitalar desde 1987. Autora beneficiária do plano cláusula de remissão, que prevê o usufruto gratuito da beneficiária pelo período de 5 anos, em caso de falecimento do titular. Formalização de novo contrato com a autora como titular, impondo valor elevado como mensalidade. Cláusula abusiva, proibição de rescisão no lateral da seguradora, dano moral, ausência de abalo moral, que gera direito à indenização. Mero aborrecimento, recurso improvido. Aqui nesse, eu colacionei esse, porque tem 2 coisas que eu quero falar. Primeiro, que esse negócio de pedir dano moral não é legal, vocês perdem a sucumbência. E em sucumbência em plano de saúde dá um dinheiro bacana para o advogado. Tanto que tem muito advogado que, dependendo do valor do tratamento, a gente nem cobra do coitado do doente. Às vezes você faz e fala, não, eu vou fazer e você só me paga as despesas aí, se tiver que ter custa e alguma coisa que a gente usa no escritório, paga um valor menor, porque a gente vai ganhar o processo e a gente vai ganhar a sucumbência. Só que se você pede dano moral, dificilmente as câmaras dão. E aí o que acontece? Dá sucumbência recíproca, não tem honorário. Então, esse negócio de dano moral é bobagem, porque se o juiz deu a liminar, onde é que está o dano moral? Você já não conseguiu a liminar? A não ser que seja uma coisa absurda, que já deu sequela por conta de negativa, coisa demorada, tem coisas absurdas, aí cabe sim. Né? Mas não é qualquer coisa que cabe. A pessoa quer fazer uma operação bariátrica, o plano não deu, a liminar, você vai pedir dano moral? Que é isso, gente? A pessoa foi gorda a vida inteira, agora por causa de 2, 3 dias vai ficar com dano moral? A gente tem que ter bom senso também, né? Não é assim. Não é tudo que tem dano moral. Né? A gente não pode banalizar, tem razão, é absurdo. E eles não dão, viu? E aí vocês vão perder a sucumbência. Isso. Tem que renovar, é obrigado. Ah, mas ela faz através do advogado, como pessoa física. Isso. Absurdos. Não, não pode. Aí, nesse caso, teria que ser o valor que ela pagava, acrescido da correção do ano. Porque a CAASP, eu vou contar uma coisa para vocês. O nosso plano CAASP, ele não é mais barato não, viu? Não é não. Sabe por que não é? Eu indaguei, eu vou dizer para vocês que eu tenho uma filha que é médica. Então, ela tem um plano de saúde, através lá da CRM, lá do negócio deles, né? A MB, sei lá o que é CRM, Conselho Regional de Medicina. Eu lembro que na época, minha filha, ela era recém-formada, ela chegou para mim e falou assim, mãe, você tira eu lá do seu plano, da OAB,
e me coloca no negócio dos médicos, que é bem mais barato. Falei, não, não é não. Nosso plano é uma beleza. Que isso aqui? Falei um monte. Aí ela falou assim, mãe, não é. Porque tem uma amiga minha lá na faculdade, que ela também é médica agora, a mãe também é advogada, e ela diminuiu uns 30% o valor. Falei, não é possível. Ela falou, é sim, vai pra você ver. Aí eu liguei lá no negócio dela, lá dos médicos, e perguntei. Era 40 mais barato. Era quase metade. Aí eu liguei na CASP, louca. Liguei louca na CASP. Falei, mas que é isso? Estão cobrando mais caro? Aí eu descobri. Não é culpa da CASP. A culpa é nossa. Porque diz que a advogado é grupo de risco. A gente é grupo de risco. E é verdade, o pior que é mesmo. Diz que a gente é grupo de risco. Que tem um monte de doença psicossomática. A gente somatiza as coisas. A gente tem infarto e fica na cama dando trabalho para o plano de saúde. Olha, mas falaram o diabo da gente. Pois é. E o médico não é. Aí o médico, sabe por que o médico, porque eles mesmos se cuidam. E é verdade, olha, a minha filha, eu tenho 2 filhas, uma advogada, outra médica. A advogada, você conhece, inclusive ela é palestrante, aqui ela vai dar uma palestra dia 30, está esgotada. Advogada trabalhista. É a mais louca dos advogados, acho que é o trabalhista. Desculpa se tiver algum aqui. Porque aquilo ali é coisa pra gente maluca, eu falo. Você é trabalhista, você faz. Aquilo é uma agrura, é uma coisa, um estado de nervo, porque mexe com o alimento, né? É igual advogado de família também, é tudo maluco, porque é um sofrimento, tem que ficar judiação, eles deixam a gente louca. Eu fiz muito família, eu parei, eu estava enlouquecendo. Porque você começa a fazer um negócio, aquilo começa a postergar no tempo, e você fica ali com aquela mãe, às vezes, aquele trabalho, eles te ligam de sábado, domingo, feriado, dia santo, nas férias, dia do Natal. E aí, é um sofrimento, e a gente acaba fazendo psicologia, sem ser psicólogo. Né? E trabalhista é a mesma coisa. Né? E aí eu vejo a diferença das duas. A médica usa a mesma roupa de quando ela tinha 13 anos de idade. Magrinha. Não come uma coisa aqui, não come um fast food, sabe? Vai para academia toda noite. A advogada vai comer com os amigos, quase toda noite. Uma hora é um aqui, outra hora é outro lá. Toda noite, é jantar em restaurante, vai não sei para um lugar, churrascaria. Não é igual a gente, é a nossa vida. Não, a vida do advogado é uma desgraça. Vamos pensar, vamos combinar, a vida do médico é diferente. Eles têm uma vida regrada, sabe assim, dificilmente, a não ser um médico que não equacionou a própria vida ainda, mas a maioria, viu, eles vivem bacana, eles têm outro mundo, fora que eles não estão nem aí com o negócio de política, eles não ligam para nada. Agora que eles foram na rua aí, correr atrás aí, porque começaram a falar que ia trazer um monte de gente de Cuba, aí eles foram para a rua aí, fizeram umas passeatas, mas médico não liga não é igual a gente. A gente liga, a gente fica louco, e a gente fica indignado com essa coisa da política. Tem alguém aqui que não fica? Eu duvido. Todos vocês, né? Então, isso tudo deixa a gente é grupo de risco mesmo. Por isso que o plano de saúde para nós é mais caro. Então, se alguém de vocês tiver um marido médico e estiver usando CASP, sai da CASP e vai lá, porque é bem mais barato, viu? Pela ANS. Não, mas aí assim, a gente teria como... Então, vocês mesmos colocaram agora que o atual presidente, ele está comunado. Então, como é que você faz quando... Bom, isso é uma coisa, eu tenho essa pergunta. Então, qual é a pergunta? Que eu ainda não entendi. Qual? Se os planos estão aumentando além do que informa a ANS, como a gente vai fazer para valer... Você faz uma ação. Você entra com uma ação. Ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês todos, né? Só para ela. Toda vez que você tiver você tem uma ideia posta, que você olha para ela e fala assim, Deus não ia gostar disso. Essa pessoa está sendo esfolada viva pelo dinheiro que estão cobrando dessa coitada. Deus não gosta disso, não é? Então cabe um processo? Lógico que cabe. Que processo é esse? Ação pelo rito comum ordinário, com pedido liminar. Faz o juiz ler até o fim para saber o que você quer.
precisa dar nome. Da onde que o pessoal tira a ideia de que precisa ter nome processo? Não precisa não. Muito poucos processos precisam ter nome. São aqueles de rito especial. Não são os de rito comum ordinário. E nada, não existe um único artigo na lei subjetiva, no processo civil, que fale que você é obrigado a usar um rito especial se você imprime nele um rito ordinário. Porque o rito ordinário ele abrange tudo. Então, como é que vai ser a sua ação? Sua ação vai ser assim, ó. Você vai pôr lá, ação pelo rito comum ordinário com pedido liminar. Se você não sabe o nome. Entendeu? Aí você vai contra quem? Fulano de tal. Tal plano. Aí você vai contar lá 2 fatos. Você vai contar a história, vai contar o sofrimento da sua cliente, vai colocar todos os aumentos que ela teve nos últimos 5 anos, entra na ANS, lá tem todos os aumentos. Eu vou dar depois o site aqui. Lá tem todos os aumentos dos últimos 5 anos. Você entra no Excel, eu não sei fazer isso não, mas lá eu tenho um menino no meu escritório que faz, um engenheiro que virou advogado. É uma beleza. Então, ele faz para nós lá uns cálculos no Excel, quanto que seria o real e quanto que é o errado. Quanto ela está pagando e quanto seria o certo. Aí você pede para o juiz liminar com esse valor certo. É esse valor que a pessoa tem que estar pagando. E eles dão, viu? A maioria dá. Com a inflação do país. Menos que esse você não vai conseguir. Eu já tentei e não deu certo. Aquela inflação real que o governo te passa, né? Que eles falam que é 5. Aí eles vão lá e cobram 9. Pois é, meu bem. Mas aí o povo tem que aprender a votar melhor, né? Aí já não é culpa do judiciário. Culpa do povo. O povo vota errado, tem um governo malandro, né? Que engana a gente de tudo quanto é jeito. Me engana que eu gosto. Que a inflação, na verdade, não é 5, todo mundo sabe, o juiz também, porque ele também come, bebe, paga a conta. Então não adianta você falar que é 5, né? Que na verdade, para mim, nem 9 é. É até mais. Mas eles põem 9, porque senão fica muito vergonhoso, porque 9 já é o dobro, né? Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio que eu estou falando. Então, quer dizer, a gente vai, o juiz também vai, o juiz também. Eu converso muito com o juiz, eles têm os mesmos problemas da gente. Inclusive, eles também pagam plano de saúde. E juiz também vai no mercado com a mulher, juiz também passeia, juiz faz. Apesar deles ganharem mais do que muito advogado, né? Mas eles também vivem aqui, na Terra. A maioria não anda de helicóptero. Então, eles têm uma vida normal, igual a gente, né? Alguns juízes andam, né? Tribunal de Contas, essas coisas. Bom. Então, isso aí não entra nessa. Isso aí, sabe, deixa eu falar. Isso aí é juiz que entra, isso aí é advogado, ele entra nessa. Quando você entra e começa a discutir um mérito, eu sempre falo isso. O plano de saúde, eles gostam da 9656, gosta muito. Se você entrar no mérito da questão, você faz ele crescer. Não entra. Lembra que eu falei? Não dá bola. Não dá bola. Não dá bola. Então eles vêm e falam assim, não, mas o aumento tem que ser esse, porque é do plano isso, do plano aquilo, do plano não sei o que lá, do plano da mãe, do pai, do primo, do coletivo, do não coletivo, da empresa, do não sei o que, da igreja. Interessa. Não é plano de saúde? É plano de saúde. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala se é para o plano A, B, C, D, E, F, G? Eu acho que não. Então não existe isso aí, não entra no contexto. Quando você entra no contexto e começa a falar muito, o juiz atenta para o detalhe. Aí o juiz atenta para o detalhe e cria uma ideia pré-fixada na cabeça. Aí todo mundo que vier atrás da pessoa vai começar a sofrer por conta daquele advogado que entrou no mérito. Não entra. Então, por exemplo, eles falam, não, porque não pode, porque ela está errada. Porque isso aí é só para o plano B. Esse plano é o A. Então não cabe, porque é o coletivo, é individual, o diabo 4. Eu até vou mostrar algumas diferenças aqui, mas ao passando, porque na verdade, para mim isso não existe, eu não entro nesse mérito. Aí, por exemplo, você vai e fala, não, mas veja, o artigo que ela está falando, esse aqui, papapá, 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 e fica tentando rebater aquele artigo, entrando no mérito. O juiz cresce.
Se você não matar o artigo, que é difícil você matar um artigo numa argumentação, concorda? Porque você vai argumentar contra a lei, né? Que a pessoa invocou. Não, você fala assim, ó, esse artigo está superado. Porque o Código de Defesa do Consumidor fala isso, esse julgado fala aquilo, e tem um monte de julgado lá. Eu mesmo fiz um monte já de julgado a favor dessas coisas. Não entra no mérito. Você fala, não, isso aí que ele está falando não procede, porque o Código de Defesa do Consumidor, você está vendo? Você não entrou na lei. O Código de Defesa do Consumidor fala isso, o artigo, essa aqui é abusivo, isso aqui não sei o que lá, ele paga, ele que paga, a firma que paga do mesmo jeito, de qualquer jeito está sendo pago, e olha o que fala esse julgado, olha o que fala aquilo, olha o que fala aquilo outro. Entendeu? Aí o juiz olha aquele monte de coisa que você falou, de outras coisas, cria um emaranhado na cabeça dele, entendeu? E ele dá uma sentença favorável, porque você falou mais. Você não entrou no contexto, não, sabe? Não pode entrar na deles. Não, tem juiz que eu brinco. Não, é filho de chocadeira que eu falo. Tem. Tem uns juízes assim, que às vezes lá no escritório o pessoal fala assim, olha aqui, outro filho de chocadeira. Porque, tem sim, tem filho de chocadeira. Porque é gente que ou não tem pai, não tem mãe, ou vive em berço esplêndido. Eu não sei o que acontece com esse povo. Porque aí, sabe o que você faz? Você entra com um agravo de instrumento, meu bem. E lá você vai virar. Ainda mais se você pegar aquela família lá do Cortês, lá. Gente abençoada. Tem 2 irmãos. Sabe, eu sei porque eu já fui até falar com alguns. E que mais? Eu falo, advogado tem que fazer memorial. Advogado não tem essa mania. Mas crie essa mania. Faz memorial. Vai despachar com o desembargador. Sabe? Faz um memorial. Porque ajuda pra caramba. Porque você vai lá e conta a história. Se o teu processo não estiver vivo o suficiente, quente o suficiente, onde eu falo quente o suficiente, são as fotos. Se você coloca aquele monte de foto lá, e no agravo, você coloca, quando você for fazer, você não coloca foto branca e preta de xerox, não. Tira colorida. Compra uma impressora colorida que vocês vão valer, que vale a pena. Custa acho que R$800 uma impressora colorida, mas vocês vão ganhar muito mais dinheiro colorindo. Porque o sangue ele é vermelho, é bonito que se veja. Ferida é preta, é bom que se veja. Junto com o vermelho. Junto com a pus, que é amarela. Sabe? Então é bom que eles vejam como é que fica uma pessoa. Os pinos são prateados, é bom que vejam. Né? A gaze é branco, né? Todas essas coisas. Então é bom que eles vejam. Aí você tira xerox colorido. Você faz uma carguinha, leva para o seu escritório e tira das fotos coloridas. E coloca no agravo, e põe tudo. E vai despachar. E quando você for lá fazer o memorial, você pede para subir o processo. Você mostra para o juiz, para o desembargador. E despacha o memorial, sabe? Porque eu vou falar uma coisa, olha. Difícil, viu, pegar um aqui em cima, assim, que um senhor de idade, porque a maioria deles tem mais de 55, 60 anos. Difícil você pegar um ali que já não esteja com alguém na família, alguém do rol de amigos dele, sofrendo já com plano de saúde. Que, como eu disse aqui no início, os idosos são os que mais sofrem. Né? Então, é bom ir despachar. Agora, deixa eu falar dessa cláusula de remissão aqui que eu ia falar. Alguém aqui já citou um exemplo, e é verdade. Nos planos mais antigos tem essa cláusula de remissão. O que quer dizer isso? Que quando o marido morre, a mulher tem 5 anos de plano grátis. Ela não paga. É diferente do que eles falam. Eles falam assim, ó, o titular morreu, agora a senhora tem que fazer outro plano. É justamente ao contrário. Agora o titular morreu, a senhora vai ficar 5 anos sem pagar. E por que eu digo o titular? Porque as mulheres duram mais, os homens, a grande maioria morre primeiro o homem, infelizmente, sinto informá-los. Está morrendo bastante mulher também, né? Mas ainda as idosas estão morrendo depois. Então, geralmente, o velhinho morreu, eles mandam uma carta lá para a idosa falando que agora ela tem que se fazer outro plano, porque morreu o titular. É o contrário, ela vai ficar 5 anos sem pagar. Esse aqui é nesse sentido aqui. E tem outra coisa que eu quero falar aqui, o que é, né? Usufruto, 5 anos... e outra coisa, que também não pode pedir o dano moral, que eu já falei nesses casos, porque não cabe, e também que não pode ter a rescisão unilateral do contrato, que eu já expliquei. Vamos lá. Outra coisa, outro julgado aqui também, de rescisão unilateral de apólice, descabimento,
né? É abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro. Porque tem alguns contratos aí que tem essa cláusula, viu, dizendo que eles podem cancelar o contrato se eles acharem por bem. Não pode, não. Tá? Então, a cláusula é abusiva com base no 51 do Código de Defesa do Consumidor. Que é esse que tem que invocar, né? Não o do plano de saúde. Vocês vão ver que a grande maioria dos julgados invoca o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, porque tem esse código novo aí de 2002, ele tem muitos artigos que são cópias literais do Código de Defesa do Consumidor. E esse é um deles, né, o 422. É uma dos artigos. Bom, agora eu vou falar aqui do aumento das mensalidades dos planos individuais. A submissão dos reajustes anuais ao governo federal, né, que eu já disse, a ANS. E nesse ano de 2013, eu vou mostrar aqui para vocês. Antes disso, aqui está a página da ANS, né, o site é esse, www.ans.gov.br, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Só que tem um S só, tá? 1, 2. E eles têm um núcleo também aqui na capital, que é esse aqui da Bela Sintra, que dizem que atende pessoalmente lá. E lá na ANS também tem esse DISC aqui, que eles atendem o telefone lá. E me disse uma senhora outro dia, que ela ligou lá, fez uma reclamação, por telefone, e o plano de saúde depois ligou para ela e resolveu. Então, não sei. Alguns casos parece que resolve. Dessas operadoras que o lobby é fraco. Tipo, não vou dizer nome, mas tem umas operadoras aí que o lobby é fraquinho. Então, eles resolvem lá. Né? Acho que deu para entender o que eu estou falando. Tem umas que não resolvem, mas nem por nada desse mundo. Agora, como é que calcula o reajuste? Vocês vão ver aqui. Esse reajuste, eu fiz um quadro aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem aí. Está pequenininho. Não está não, porque está. Ó, então é fácil aqui. Deixa eu pôr meu óculos, que não está tão pequenininho. Ó, por exemplo, desse ano aqui, é 9,04. Então, como é que é calculado? O aniversário dos planos, a grande maioria, eu diria que 98%, é maio. Então, como é que calcula? Vamos lá, uma mensalidade hipotética de R$100. R$100. Então, o reajuste, ele nunca sai em maio. O reajuste, ele sempre sai no fim de julho, né? Então, vamos lá. Eles dão um reajuste, eles falam agora o aumento é 9,04 para maio. Só que maio já passou. Então, como é que calcula? Em agosto, a pessoa vai pagar 118,08. O reajuste não foi 9. Aí é onde um monte de gente fala assim, não, mas o meu subiu mais. Não subiu mais, presta atenção. Olha, era 100 em maio. O reajuste foi 9,04 em agosto, que você vai poder utilizar, a operadora vai utilizar em agosto, porque saiu no fim de julho. Então, em agosto vem um boleto de 118,08. Por quê? Porque você está pagando 9,04 de maio, mais 9,04, que já é de agosto. Em setembro, você vai pagar de novo 118,08, que seria 9,04 de junho, mais 9,04 de setembro. Outubro, a mesma coisa. Você pagou julho, que faltava, e mais outubro. Em novembro, aí é que está o pulo do gato. Em novembro, a mensalidade teria que voltar para 109,04. Não volta. Não volta. De alguém voltou algum dia? Diminuiu? Veio um boleto para vocês? Porque para mim nunca veio na vida. Não vem. É aí que está a ilegalidade. E ninguém se apercebe disso. E parece que nem a ANS. A sua baixou? Que beleza. Qual que é o seu plano? Ou mente? Sul América? Abaixou? A minha não abaixa. A de mais alguém abaixou? Ah, a senhora reclamou. Então tá explicado. Está explicado. Porque se reclamar, eles são obrigados a baixar em novembro. Porque você já pagou.
Maio, junho, julho, né? Você já pagou. Maio, junho, julho, você pagou. Agosto, setembro, outubro. Em novembro tem que abaixar. Por isso que às vezes a pessoa fala, aumentou mais. Não é que aumentou mais. É desse jeito que faz. Só que o pulo do gato deles é que depois não abaixa. Da grande maioria, continua vindo em novembro, dezembro, até maio do ano que vem, julho, agosto, vem o mesmo valor, aumentado. Oi. Poderia repetir esse aumento? Eu não entendi bem esse mês a mês de aumento. Então, vou explicar para o senhor. Vamos numa hipotética de R$100, tá? O senhor tem uma mensalidade de R$100 em maio. O aumento é 9,04%, que foi o que veio esse ano. Só que eles só divulgam esse aumento em fim de julho. Então, só pode aplicar no boleto que virá em agosto. Só que este aumento, ele é referente a maio, que ele vem de julho do ano passado até maio desse ano. Um ano para trás. Né? Ele vem corrigido. Então, acabaria em maio. A verdade, eles teriam que mandar esse reajuste em maio. Eu não sei sabe por quê, eu acho que é por causa desse pulo do gato aí. Eles não mandam em maio, eles mandam em julho. Aí, o que acontece? Você paga o dobro do aumento por 3 meses. Entendeu? Porque você vai pagar esses R$ 9,04 referente a que seria de maio, só que o boleto só veio em agosto. Então, você paga 9,04 de maio, mais 9,04 de agosto. Então, você paga 118. Entendeu agora? Deu para você entender? Aí, em setembro, a mesma coisa, só que o senhor está pagando o que seria de junho e mais setembro. Em outubro, o senhor está pagando julho e mais outubro. Aí, quando chega em novembro, o senhor já pagou os 3 meses que ficou sem pagar para trás. Então, o senhor teria que ter essa mensalidade minorada para 9,04. Então, o senhor teria que pagar 109,04. Só que o que eu disse, eles nunca diminuem. O senhor vai continuar pagando os 118. Então, a doutora lá atrás disse que reclamou e o dela eles abaixaram. E teria que abaixar mesmo. Tá? Bom, aqui é a minha explicação da ANS. A ANS, ela também, aqui o que interessa aqui, ela também controla o SUS, né? Os gestores do SUS. A ANS, além dela controlar os planos de saúde, ela tem que controlar também, teria pelo menos, todo mundo que toma conta do SUS. E quem são? O que é gestores do SUS? Para que se possa discutir o papel de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde, é importante definir quem são os gestores do SUS, em cada nível, e que são as funções gestoras do SUS. E é bom vocês saberem isso, porque às vezes precisam pôr uma liminar para quem não tem plano de saúde, é bom que vocês saibam. Os gestores do SUS são os representantes de cada esfera de governo, designados para o desenvolvimento das funções do Executivo na saúde, a saber, no âmbito nacional, o ministro da Saúde, no âmbito estadual, o secretário de Estado da Saúde, e no município, o secretário municipal da Saúde. E aí eu digo para vocês, se vocês forem processar, eu aconselho que processem o município, que está mais perto. É mais fácil. É mais fácil prender, se for o caso, o secretário do município do que o secretário do Estado. Né? É bem mais fácil. E o ministro, então, não vamos nem pensar, né? Até porque lá não anda nada, tem que ser Justiça Federal, esqueçam. Nunca vão para a Federal. As funções gestoras do SUS podem ser definidas como um conjunto articulado de saberes e práticas de gestão necessários para a implementação de políticas na área de saúde. Bonito isso. Isso eu peguei lá deles. Se fosse verdade, né? Bom, eu não vou nem ler isso aqui, que isso aqui nós vamos perder tempo. Isso é importante. Adaptação dos contratos existentes antes da Lei 9656. Quando essa lei saiu, eu me lembro que foi uma enxurrada de gente, consumidor, perguntando se assinava ou não aqueles contratos para adaptar o plano de saúde. E a gente cansou de falar, não assinem, não assinem, não assinem, não adaptem, não precisa adaptar nada. Tanto foi verdade, né, que depois eles
Na lei originária, eles falavam que tinha que ser adaptado em 90 dias. Como 99% dos consumidores não adaptaram coisa nenhuma, não assinaram outro contrato para dobrar o preço do plano, porque também o povo sabe que, a maioria sabe que o povo vai sofrendo, chega uma hora que fica esperto. O pessoal não fala que gato escaldado tem medo de água fria? Consumidor com plano de saúde é a mesma coisa. Tudo que o plano manda, o cara já fica com o pé atrás. Fala, se eles estão mandando aí, é coisa boa para eles. Para mim é que não deve de ser, né? E era verdade. Aí depois eles foi prorrogado para mais 15 meses, e depois, como ninguém deu bola, ficou por prazo indeterminado. Prorroga quem quer, adapta quem quer, né? E ficou assim. Então, a adaptação dos contratos foi muito debatida pelos hospitais, plano de saúde, posto que eles entendessem que passavam a assumir novos riscos de atendimento abrangidos pela nova lei e regulamentações, sem a devida contrapartida financeira. E tem advogado até hoje que fala aí de plano de saúde, eles falam assim, não, mas não cobre essa prótese aí, porque ele não adaptou. Pelo amor de Deus, né? Isso aí já está superado faz muito tempo. E depois, por conta dessa adaptação, adapta ou não adapta, e como em primeiro grau, os juízes, a maioria dava, o tribunal confirmava, eles entraram, né, a Federação dos Planos de Saúde, hospitais particulares e serviços de saúde, eles entraram com uma ADI ou ADIM, tanto faz, é a mesma coisa, lá no Supremo Tribunal Federal. E lá, na época, eles proferiram uma liminar favorável a eles e suspenderam a eficácia de um artigo aqui, ó. Ele perdeu a eficácia, esse artigo 35E, que também, eu vou falar para vocês, não fez diferença nenhuma. Eles, não sei qual foi quanto custou isso, e quando eu digo custou, não estou afirmando aqui que alguém deu dinheiro, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando em termos de trabalho. Trabalharam muito para tirar a eficácia desse artigo e no fim não resolveu nada para eles, porque o artigo era esse, ó. A partir de 5 de junho de 98, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à data da vigência que qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 60 anos de idade estará sujeita a autorização, ou seja, não podia aumentar. A alegação de doença de lesão pré-existente estará sujeita à prévia regulamentação da matéria, está superado. A vedação da suspensão da rescisão está superado. A vedação da interrupção da internação hospitalar está superado. Ou seja, tirar a eficácia de uma coisa que não tinha eficácia nenhuma. Tá? Então, vamos nem... Mas eu estou falando isso porque plano de saúde ainda fala disso. Então, só para vocês saberem, quando eles falarem disso, não tem nada a ver. Tá? Vocês não dão bola, continuam não dando bola. Só 9656, perdeu eficácia. Se você entrar no site lá do Planalto e ver, esse artigo vai estar lá. Eficácia suspensa pela medida, pela DIN, não sei o quê, blá, 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 tá? Só que o Código de Consumidor está em vigor, a Constituição está em vigor, a Bíblia continua vigindo, São Tomás é moderno pra caramba. Então, eu acho que... E também tem as súmulas, que agora nós temos aqui no nosso tribunal, eu vou mostrar daqui a pouco. Isso aqui é tudo bobagem? Também. Aí, por conta desta liminar, criou-se um imbróglio judicial onde parte da jurisprudência vem acatando a tese de que no contrato não adaptado não haveria a obrigatoriedade do oferecimento do plano referência. Aquele lá, plano de referência, artigo 10. E tampouco a aplicabilidade do Estatuto do Idoso, porquanto este posterior à lei tal. Só que, isso aqui... Também tem juiz que ainda vai atrás disso. Só que vocês vão ver as súmulas do TJ, por isso que eu disse que tem que usar a súmula, superou já várias coisas disso aqui. Os julgados atualmente estão em todos os sentidos, contudo a imensa maioria dos julgados estão em socorro à hipossuficiência dos idosos, resolvendo pela ilegalidade dos aumentos das mensalidades, com base no Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso. E agora já tem uma súmula recente, agora acho que de fevereiro, dizendo que aplica o Código, o Estatuto do Idoso. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor está expressamente consignada na lei. E esse é um dos artigos bons, aqueles que eu falei que tinha 3, 4, esse é um outro, que é bom usar. Ó, o artigo 35G da Lei 9656 fala: aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadores de produtos de que trata o inciso 1, parágrafo 1º, que é o plano de saúde,
as disposições da Lei 8.078. Aí, está expressamente falando aqui que aplica o Código de Defesa do Consumidor. Porque ainda tinha operadora, né, ainda tem, até hoje, que não se aplica. Coisa de louco isso. Está aqui. Agora vamos falar um pouco do Estatuto do Idoso. Essa lei 10.741, de 2003, eu vou falar no fim, vou falar daqui a pouquinho. Eu vou falar rapidinho aqui. Começou tudo em 94, né? E começaram com aquela Política Nacional do Idoso, que foi a primeira ideia, assim, foi um embrião que passou a dar uma proteção diferenciada, né, para o idoso. Até porque a nação, né, os brasileiros começaram a envelhecer. Nós estamos envelhecendo. Eu fiquei feliz porque me falaram que em 1959 a pessoa vai estar durando 110. Eu vou ter 100. Estou gostando. Em 2059 vão durar 110. Eu vou estar com 100, eu vou ter mais 10 anos ainda. Que beleza. Em setembro de 2003 foi aprovado o Estatuto do Idoso, que imediatamente foi sancionado pelo Presidente da República, trazendo vantagens, abrangendo todos os cidadãos maiores ou com 60 anos de idade. O Estatuto do Idoso tramitou pelo Congresso durante 7 anos. Ele ficou sendo debatido lá no Congresso Nacional e foi aprovado, e a vigência dele foi 90 dias depois, né? Começou a viger em 2004, no início. Os principais pontos em que o Estatuto do Idoso concretiza os direitos diferenciados dos idosos: cultura, esporte e lazer. Todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de cultura, esporte e lazer. O trabalho não é permitido a discriminação em razão da idade ou a fixação de limite máximo na idade para a contratação de empregado. Agora eu vou abrir um parênteses. Eu vou abrir um parênteses. Não sei se vocês sabem, nós temos aqui a arguição, a semana que vem, acho que, né, Helena, que a gente vai presidir umas mesas, do 5º Constitucional, que nós mandamos os embargadores. Nós temos uma candidata, que eu acho que é uma fortíssima, doutora Maria Augusta, que inclusive eu vou votar nela, muito boa, a que está de amarelinho ali. Ela já tem 2 votos aqui nessa mesa. Ela é candidata aí representando os advogados no... porque daí quando o pessoal precisar lá despachar, você vai receber todo esse povo aqui, ó. Maria Augusta. Maria Augusta é um amor de pessoa e a gente está tentando ver se manda ela para lá, porque muito bom. Então a gente manda os nossos advogados aí com vasto conhecimento, tal. E aí, eles falam assim que a gente não pode mandar ninguém com mais de 60 anos porque eles não aprovam lá, né? Aí, ó. Ou seja, o próprio tribunal discrimina. É ou não é, Augusto? A gente tem uma certa instrução velada para não votar em nenhum candidato com mais de 60 anos, porque lá eles não aprovam, eles não votam na criatura lá. Ou seja, nós tiramos uma lista sextupla. Vai para o tribunal, lá eles escolhem 3 dos 6 que nós mandamos. Desses 3, esses 3 vão à tríplice, vai para o governador e ele pinça um. Não é fácil ser desembargador pelo 5º Constitucional. Você passa por 2 votações violentas, terríveis. A da OAB acho que é pior, né? Aqui, nossa senhora. Então, aí vai para lá, tal. Então, se você manda uma lista sextupla com uma criatura com mais de 60 anos, ela não vai ser escolhida no TJ. É um absurdo isso, né? Tá aqui, ó. Não poderia. Não poderia. Nos concursos públicos, havendo empate de pontuação entre candidatos, haverá preferência do mais velho, sendo a idade fator de desempate. Isso é bacana. Meios de transporte coletivo. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo. Ah, faz-me rir, né? Faz-me rir. Toda pessoa com mais de 65 anos de idade terá direito a usufruir de transporte coletivo urbano público ou em concessão pública, sem pagamento. O documento de identidade é suficiente para a utilização do transporte e tal. Isso aí parece que, tirando... Outro dia me disse um senhor que o motorista não para. Se só tiver um velho no ponto, ele não para o ônibus. É verdade, doutor? Aí. Então procede. Me falaram que eles ficam tão contentes quando chega alguém no ponto para pedir para parar, porque se o velhinho estiver sozinho, eles passam batido. Eles não param para apanhar só o velho. Isso é ridículo, né? Tem que anotar o número do ônibus e reclamar, né? Absurdo.
No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65, ficará a critério da legislação local dispor sobre as concessões para exercício da gratuidade. Isso é o município, eles dão uma carteira lá, né, para eles andarem grátis de ônibus. Tem município que é com 60, ele já fornece, mas ele não é obrigado, né? Ele é obrigado a partir de 65. Mas a maioria dos municípios, até porque o idoso também vota, né? Então, a maioria já está fornecendo com 60 anos. Oi. De avião? Não tem. Tem de busão. É interestadual. Eles têm que reservar. E eu tenho uma tia que viaja direto, viu? Ela tem uma filha lá no sul. E ela mora em São Bernardo. Ela vai de graça. Ela vai, porque ela tem disponibilidade de tempo. Ela vai na companhia e fala, eu quero minha passagem grátis. Tem que ter 2 assentos. E outro dia ela falou, olha, eles não estão dando. Eu falei, então a senhora vai e fala assim, eu quero o nome, o RG e o telefone dos idosos que vão neste, que você está falando que não tem, eu quero, porque eu vou ligar para eles para saber se eles estão mesmo. Deram a passagem para ela na hora. Ué, lógico. Se não tem para ela, porque já deram para outros 2. Então ela queria o nome e o telefone, porque ela ia ligar para ver se era verdade. Aí eles estão dando agora. Toda vez que ela vai lá, ela fala isso, eles dão, agora não estão nem falando mais nada. Ele olha e fala, tá, para a senhora, já dá o ônibus para ela. Bom, aqui, ó, tá aqui, ó, no meio do transporte coletivo público ou sob concessão, deverá reservar 10% para o idoso. Estes assentos devem ser diferenciados e conter avisos legíveis. É aquele assento que é para o idoso e que os jovens com sono sentam. A maioria senta e tem sono, né? Dorme. O velho em pé, ele dorme. Não é assim? Eles têm aquele banquinho azul do metrô dá sono. É um banco sonífero. Todos os transportes coletivos interestaduais deverão reservar para os idosos que comprovarem receber por mês renda mensal até 2 salários, 2 vagas gratuitas em cada veículo. Caso a quantidade de idoso que percebe 2 salários mínimos seja superior, as vagas a eles destinadas no veículo deverão ter um desconto de 50% no preço da passagem. Ou seja, se já estiver ocupada e eles comprovarem que está ocupada, tem que dar 50% de desconto para o idoso que ganha até 2 salários, que é a grande maioria, né? A grande maioria, às vezes, nem isso ganha 1 salário. Moradia. Em todos os programas habitacionais públicos ou que recebam subsídio através de recurso público, deverão reservar aos idosos 3% das unidades construídas. É mentira. Porque se o idoso vai lá se candidatar para fazer um financiamento, eles não aprovam o financiamento para o idoso. Eles não aprovam. E aí tem que entrar com uma liminar. Tem que obrigar. Porque eles não dão. A própria Caixa Econômica Federal. É absurdo isso aí. Mas eles acham que o idoso vai morrer, porque daí tem um seguro. A criatura morre e aí fica quitado, né? Então eles obstam de todas as formas para não dar o financiamento para a pessoa com idade. A eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia da acessibilidade ao idoso. O critério de financiamento deverá ser compatível com os rendimentos de aposentadoria e pensão. As unidades destinadas aos idosos devem ser preferencialmente no pavimento térreo. Legal saber disso, né? Porque não é o que ocorre, mas se a pessoa tiver um advogado, ou for um advogado, ou tiver alguém na família, e for lá naquelas... Estou falando quando é aqueles condomínio que faz para moradia popular, essas coisas, né? E até prédios também de luxo. Tem que ir lá e exigir. Eu quero o térreo. A pessoa não quer saber disso. Porque vai que quebra o elevador. Como é que a pessoa vai subir a escada? Né? E eu estou com osteoartrose aqui. Acho que eu vou ter que colocar uma prótese. Você sabe que é verdade. É uma dor dos infernos. Não dá para subir a escada mesmo. Sabe? Então, tem que morar no térreo. Aliás, eu advoguei em causa própria recentemente. Porque eu tenho uma casa lá na praia. São Sebastião. E lá no nosso condomínio não tem acesso palejado. Aí outro dia eu chamei o síndico lá e falei, vou meter um processo aqui nesse condomínio. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu? Que eu sou encrenqueira, né? Aí ele falou assim, eu falei, o que aconteceu? Tem a dona Maria lá, minha vizinha, porque graças a Deus tem uma velhinha, que é filha de mãe de um dentista, e mora em frente assim do meu apartamento, do outro lado. E ela é bem gordinha, sabe? Gordinha mesmo, uma fofa, cabelinho branco, ela tem uns 70 anos. O que é aquela? Não é dentista, Helena. Eu não falei petista. Mas ele não é petista, não. Ele é PSD, o rapaz. Não, é dentista. Eu falei petista?
Não, dentista. É que ela tá já, sabe, tá que nem eu também entendo tudo atrapalhado. A gente vai ficando, é DNA isso aí. Meu filho fala assim, mãe, eu não falei isso. Carol, não fala pra você? Você não foi isso, mãe. Então, aí eu falei para ele que não tinha acesso. Aí o pessoal do condomínio tá louco da vida, porque custou 60 mil reais um elevador, para colocar por fora assim, ficar ficando bonito. Fizeram uma obra lá para ligar os 2 blocos, um elevador panorâmico por fora, porque o condomínio é meio diferenciado, não é prédio, são casas assim, no meio do mato, sabe? Nossa, mas eles estão loucos lá, o pessoal, porque eu e a Dona Maria, a gente não tinha acesso. Ué, lógico, eu vou operar, eu vou para minha casa como? Eu vou ter que pôr uma prótese, eu vou ficar 6 meses sem poder subir escada, eu vou ter que ficar sem ir na praia? E a Dona Maria, coitadinha, que não saía de casa, ela falou para mim, ô doutora, vai ficar bom agora com esse negócio aí que a senhora mandou pôr? Eu falei, não mandei, foi o condomínio aí, foi na reunião. Ela, meu filho falou que foi a senhora. Ai, não, mas não é, a gente vai ficando velho, a gente precisa pensar, né? Lógico que a gente começa a nadar quando a água bate no umbigo, não é assim? Mas não devia, né, ser assim. Mas tanto que faz 20 anos que a gente está lá, eu nunca tinha pensado nisso, você vê. Interessante, né? Mas, por isso que os desembargadores, a grande maioria aí, dá todas as liminares, porque a água deles já está batendo no umbigo, né? Bom, vamos pular aqui. A proibição de discriminação, abandono ou violência contra idoso. Aí é piada, né? Eu li um índice que diz que quem mais judia do idoso é o filho. Filho, a filha. O que menos judia é o neto. Eu tenho 4 já, graças a